Bom dia, consciência. A gente tinha vivido duros momentos no Brasil na década de 70 e também na década de 60. Eu cheguei a tremer na base quando vi anúncios referentes à ditadura e repressão. Eu estava em Santa Catarina, na casa da minha avó, e presenciei anúncios de medidas de segurança que iam ser tomadas pelo governo ditatorial da ocasião. Realmente me deu abalos. Me deu abalos talvez por uma sensação de culpa já até por educação, não só trazidas de vidas passadas, para quem acredita nisso como eu, mas também de coisas da educação que a sociedade, nossas famílias e pais, padres, professores, tudo com a letra P, prover para a gente, né? De deixar a gente tão inseguro e com medo, e pessoas com medo são altamente domináveis. Eu fiz curso de psicologia e das 70 pessoas, 5 eram homens, 65 eram mulheres, e todos muito assim, preocupados com o lado ameno da vida. A psicologia, né, nunca foi muito ativa. Eu até me surpreendo quando eu vejo revistas do Conselho Regional de Psicologia atualmente falando do engajamento político da psicologia, de ela atuar politicamente, vamos dizer assim. Acontece que apareceu, 75 foi o ano mais terrível que eu possa ter vivido e que talvez o Brasil tenha vivido, e foi o ano que aconteceu aquele desastre tremendo ligado ao Vladimir Herzog, jornalista, né, que foi executado, mas disseram que ele tinha se matado, e sim, milhares de coisas que estavam acontecendo, né, no país. Eu creio que foi por volta de 78 que eu inventei um pseudônimo e criei um projeto inspirado num projeto que era chamado Projeto Alan Parsons. Tem gente que conhece, né? Um inglês que fez uma série de LPs muito interessantes, cada um com uma temática. E então eu criei de outra forma o projeto Sério Bastos. Sério Bastos era o nome, o pseudônimo que eu estava usando na época. E tinha um teatro que se chamava Teatro Abertura. Teatro Abertura em homenagem a uma possível abertura política que pudesse acontecer no país. Mas naquela época a censura era ferrada, era muito ferrada. Censurava-se quase tudo, né? E Chico Buarque, o Veloso, Gil, Vandré e todas essas pessoas eram muito checados, né, nas suas composições e tal. Mas tinha um empresário, um autor e ator de teatro que criou o Teatro Abertura. Não me lembro do nome dele, mas era um cara legal, e ele criou o Teatro Abertura lá em Perdizes, em São Paulo, na cidade de São Paulo. E então eu, como era muito rebelde, eu não queria enviar as minhas letras de música para ser checado pela censura. Eu queria me recusar a fazer uma coisa dessas. E então eu decidi fazer música em teatro, improvisando, cantando e tocando, mas sem cantar letras verdadeiras, letras em português ou em inglês ou que língua que fosse. Então era só Che desejo talo fuori dare cam para ser o fará. Tô então sai com dolite ara woia.
Eu estava contando hoje de manhã, num artigo que escrevi, que isso em meditação na psicologia indiana se chama Devavani, é a voz divina que existe em você. É um poema vivo que você manifesta sem saber do que se trata. Ou então são coisas como uma meditação mais catártica chamada Giberish, que eles chamam de glossolalia em certas igrejas mormons e tal. E você fala uma língua que não existe, blá, 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 para jogar fora a energia e limpar a mente. Nisso, quando eu fiz a primeira apresentação, quando eu estava saindo, tinha um cara simpático, magro, alto, chamado Pedro Neves. Se apresentou como Pedro Neves e que ele tinha gostado muito da minha apresentação, queria ficar em contato comigo e tal. Ele estava vestindo assim uma roupa assim que lembrava retirante nordestino, mas eu digo cangaceiro, na realidade ele lembrava cangaceiro. Eu não sei se naquele dia ele estava com a zabumba, mas ele gostava muito de andar com uma zabumba que ele tinha. E a sandália dele era assim, tipo sandália, o pé nu com a sandália de pneu de fenemê, daquela que a gente falava, aqueles caminhões, né? E foi realmente amor à primeira vista, assim, foi uma empatia muito grande que eu tive, então eu convidei ele imediatamente para trabalhar comigo, né, para fazer as outras 3 apresentações. Eram 4 apresentações, uma por semana, então as 3 seguintes ele fez comigo. E um pouco depois eu resolvi me permitir ser adotado, entre aspas, por um mestre indiano chamado Osho. E ele me deu um nome de sânias, que depois foi alterado e virou Taza. Alterado por ele mesmo, o Osho. E lá pelos idos de 83, que a gente ficava se vendo e se separando, se vendo e se separando. O Madan tinha lá suas coisas para fazer, que inclusive não me interessavam, e ele sabia. Então, também éramos meio esquivos de assumir, e ele era um pouco esquivo de assumir uma parceria muito firme comigo. Ele tinha o lado independente dele, que eu respeitava também. E então, em 83, a gente se reviu e ele pediu que o Osho desse um nome para ele, que foi o nome enviado foi Madan. Prem Madan quer dizer o cupido do amor. E ele é uma pessoa apaixonante, né? E tem tudo a ver com o amor. Muito embora na prática de vida dele, a nível de poesias, eu achava genial que ele compusesse música estritamente para as canções que ele fizesse. E ele, o que ele idolatrava era outros poetas, né? Eu não sei, não me lembro dos nomes, não sei se Augusto de Campos era algum deles, nem sei se Augusto de Campos é um poeta, olha a ignorância, né, que eu tenho. Mas ele gostava de compor nas poesias, e eu achava aquelas poesias, muitas delas horrorosas. Inclusive, algumas coisas falavam, entende, de gente que foi torturado e assassinado na Europa por agentes da repressão, enfim, coisas bárbaras. E ele gostava de fazer música para aquilo também. E eu achava aquilo uma porcaria, não queria me envolver com esse tipo de energia, né? Não me considero um alienado, né? Mas eu não gostava de fazer isso, queria seguir meu coração, então. E eu sentia que realmente ele tinha uma coisa maravilhosa para oferecer, e ele ofereceu para todos nós. Algumas composições a gente fez, eu até estou postando, se você olhar no meu Facebook, é Sérgio Taza, ou até no Facebook dele, Pedro Madan Neves, né? A gente está postando coisas, porque Madan faleceu, né? O corpo dele faleceu há poucos dias atrás e foi enterrado em São Tomé das Letras, né? A família não quis saber dele, do corpo dele, nem de nada a respeito dele, de muito tempo para cá. Quer dizer, quem dava muito apoio para ele ainda era a mãe, que depois veio a falecer, e depois disso ele ficou pelo mundo, né? E internado às vezes não, ia fora, e sempre fazendo música
e trabalhos que as pessoas consideram maravilhosos, né? A gente se falou no começo deste ano, de 2014, para ver como é que a gente podia botar em prática uma ideia dele, que eu não desgostei, mas eu queria dar uma alterada, de lançar um CD todo com as canções que ele fez dedicadas ao Osho e canções dele em particular, né? Então, não sei se ele estava pressentindo que talvez ele viesse a sucumbir ou perecer, o corpo dele, mas ele estava com vontade de começar a dedicar as poesias e poemas dele. E eu pedi a ele que a gente desse uma revisada nas canções que a gente tinha gravado no passado, porque tinha algumas passagens das canções que eu não estava concordando mais, né? Passaram-se mais de 20 anos, embora a beleza das canções continue lá. Também está no MySpace, né? Taza Music da myspace.com, myspace.com/Taza Music. Você vai ter acesso a 5 dessas composições, que é uma mais linda do que a outra. 2 são parcerias minha e dele, as outras eu participo como participação especial como instrumentista ou arranjador, né? É uma coisa muito bacana. E eu não considero isso daqui uma despedida ao Madame, porque tudo continua, como diz a Sasha, minha amiga lá de Brasília, e tudo continua. Não estou vendo aonde dizer adeus, meu amigo. A gente não estava se vendo, nem se falando ultimamente, até que alguma coisa fosse resolvida com relação a essas canções para serem relançadas. Talvez eu faça isso. Talvez até vou propor a Heloísa, que me tornei amigo dela, né? Que é a empresária dele e ex-namorada. E então é isso, tudo continua. Por exemplo, o Osho é uma pessoa que eu não vi na minha frente, corpo presente. Eu só por carta, né? E às vezes recebi uma mensagem de volta de discípulos importantes que ele tinha lá, que ele mesmo não tinha mais condições de escrever tanta carta, respostas para milhares de cartas que ele recebia. Era impossível, né? Tinha toda uma equipe para ler as cartas, né? Um amigo meu até me disse na Alemanha que ele era um dos leitores das cartas. Uma vez ele recebeu um pacote com 25 cartas minhas para ler, e ele lia uma por uma, e algumas ele respondeu, as mais significativas. Era assim que funcionava. Então a vida continua, e agora eu não sei se eu vou tocar aqui, acho que não agora, mas num outro vídeo eu vou gravar uma canção que eu fiz. Eu não estou dizendo que é dedicada a ele. Essa canção me foi motivada por saber do falecimento do corpo dele, que está em São Tomé das Letras. Tem muita gente que ama você, Madame. Se você for reencarnar, talvez não seja já. Há quem acredite em reencarnação. Eu sei que a vida continua, né? Ou as pessoas se iluminam e não precisam voltar. Talvez você precise voltar para aprender mais coisas nesse planeta chamado Terra, que é uma sala de aulas, de alguma maneira, como hoje no Centro Espírita me disseram, né, na palestra. Então tudo continua. E se existir reencarnação, eu acho possível que você mais para frente vá, de tanto que você gostava de viver e de amar, que você vá continuar. E nesses termos, boa viagem, né? Na medida que isso aconteça. Um abraço a você, um abraço a todos vocês. Obrigado pela atenção. Obrigado. Meu nome é Taza. Obrigado.